Em 2019, Bolsonaro assume a presidência do Brasil como o primeiro candidato de direita conservadora declarado. Os meios de comunicação mais progressistas não acreditavam que um dia isso seria possível, levando em conta a postura fria e enérgica militar do ex-capitão do Exército e até então deputado há mais de 30 anos. Eles não imaginavam que isso um dia poderia acontecer. A Rede Globo, então, com muito medo, começou a mexer os pauzinhos para continuar sendo uma empresa lucrativa, pois muito de sua receita vem do dinheiro público, da SECOM, Secretaria de Comunicação Social. E na época, Bolsonaro havia prometido retirar grande parte do dinheiro público da Globo. E ele o fez. Porém, a Globo já voltou a ser a maior emissora a receber dinheiro público, com muita vantagem de suas concorrentes, Record, Rede TV e SBT. No primeiro semestre de 2019, a Globo corre e faz uma pesquisa qualitativa, onde nessa pesquisa, segundo o jornalista Ricardo Feltrin, a Globo entrevistou centenas de pessoas, alguns conservadores, e descobriu que, dentre muitas coisas que esse público não gostava na Globo, como as novelas e os programas de auditório, um conteúdo que eles mais odiavam eram os programas de humor. Uma vez por ano, cada 2 anos, a Globo faz uma pesquisa qualitativa profunda com o público para saber o que gosta, o que não gosta. É bem profunda essa pesquisa. Em primeiro trimestre de 2019, o que aconteceu? O Bolsonaro foi eleito. A Globo vai lá e vai fazer uma pesquisa e descobre que o público dela está rachado. Porque metade do público dela é bolsonarista. É igual a eleição, foi 50%, não é? A Globo não é diferente disso. E aí esse pessoal começa a falar muito mal do humor da Globo. Foi a época do Tá No Ar, que era só política o tempo inteiro, ridicularizando o Bolsonaro. Depois tem o Zorra, começou a se politizar. Aí tem aquele quadro do Adnet no Fantástico, que chamava Isso a Globo Não Mostra. Lembra disso? E as pessoas começaram a detonar isso. Então, em março de 2019, já se sabia que ia acabar o núcleo do humor da Globo. Como acabou, o Fora de Hora é o último programa de humor. Tem o Isso a Globo Não Mostra, que era um quadro de 5 minutos na Globo, que causou um ciúme desgraçado no Fantástico, porque eram 5 minutos e a Globo tirando sarro de anunciante, tirando sarro dos atores, das próprias atrizes. E no dia seguinte, na segunda-feira, ninguém falava do Fantástico, só falava desse quadro. Você entrava no Twitter, era Trend Topic toda semana. Pouco tempo antes desta pesquisa, Márcio Mellen assumia a direção de humor da Globo. Ele virava ali o chefão do humor na Globo, onde ele poderia escolher as melhores pautas, os melhores roteiros e os melhores atores para trabalharem nos programas de humor. Meus queridos heróis, Tony e eu, e acredito que muitos de vocês, não assistimos a Globo há muito tempo. Há muito tempo. Eu nem lembro qual foi a última vez que eu sentei para assistir essa emissora. E isso não tem a ver com o meu despertar político conservador. Não tem a ver com isso. Tem a ver que quando eu cresci, eu fui fazer coisa mais interessante na minha vida. Eu fui estudar, eu fui trabalhar. Globo era uma coisa que eu assistia, principalmente os programas que tinham desenho. E a qualidade foi tirando você disso também, né? O que eu assistia de humor na Globo eram os Trapalhões. Os Trapalhões. Isso era extraordinário, fez parte da minha infância. Caceta e Planeta também, muito bom. Caceta e Planeta, show, aí era show. E os programas que tinham desenho, a da Angélica, não sei nem se a Xuxa tinha desenho, não lembro. Tinha, né, o He-Man? Tinha alguns desenhos no programa. Depois a Xuxa começou a não ter mais desenho nenhum. TV Colosso, show de bola. A última vez foi a TV Globinho, né? Foi na TV Globinho. Isso, TV Globinho, que teve a febre do Dragon Ball e tudo mais. Pronto, cara, morreu aí. Do programa mais famoso de humor, entre aspas aí, que é o Zorra Total, o que perdurou mais tempo aí, Elvis, eu lembro de alguns quadros, por exemplo, o Jajá e Juju, aquele cara dos Maiores do Mundo, que ele ficava pulando no chão. Ah, sim. Eu tô doido. Era engraçado, certo? Acho que é o cara dos Melhores do Mundo lá, não lembro nem o nome do ator. E aí temos também o Cara Crachá, que era um quadro legal, interessante. Aquele cara, Pergunta Idiota, Tolerância Zero. Aquilo dali é Ceará puro, né? Nordeste puro. Meus queridos heróis, é muito pontual o humor da Globo, né? Nós temos a escolinha do Professor Raimundo também, que era um humor... Tony, era massa. Politicamente incorreto. Esse humor politicamente incorreto
foi se esvaindo da Globo, foi se acabando e a gente foi se afastando naturalmente. O fato é que a Globo começou a politizar seu humor de forma escrachada, assim como fazia nas novelas e nos programas semanais e diários, inserindo nas esquetes a política do dia, porém atacando apenas um lado, o pessoal mais conservador, por causa do presidente da ocasião. E desde essa politização, onde o entretenimento estava sempre abaixo da ideologia woke progressista da emissora, o humor começou de fato a ruir. E bastou apenas um empurrãozinho, um escândalo, para que o humor da Globo pudesse acabar de vez. Está no ar, Heróis e Mais! Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais, eu sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais. O humor politicamente incorreto indo embora de vez do Brasil. E agora o comediante vai contar uma piada sem ofender ninguém. Então, essa piada é bem bobinha, eu acho que não vai ofender ninguém, tá? É o seguinte, um judeu... Tô brincando, foi só mais pra testar mesmo, porque eu sei que não... Imagina, se eu começar com... Não, um rabino, um padre e um rabino... Não tem judeu, não tem padre, não tem rabino. Não tem judeu, não tem padre, não tem rabino, ok? Um argentino, um papagaio. Um papagaio entra num bordel, entra num bar, entra num açougue, entra numa loja de produtos naturais certificados pelo governo e aprovada pelo Inmetro. Tá? O papagaio entra numa loja de produtos naturais certificados pelo governo, aprovado pelo Inmetro, e pede uma cerveja, um cigarro, uma galinha, nada. O papagaio não pede nada, ok? O papagaio entra numa loja de produtos naturais certificados pelo governo e não pede nada. Aí, o atendente fica puto, fica indignado, fica chateado, magoado, triste, fica feliz. Essa é a piada. Um papagaio entra numa loja de produtos naturais certificados pelo governo, não pede nada e o atendente fica feliz. Ok? Satisfeitos? Antes da gente continuar, não esquece de curtir, compartilhar o vídeo e ir aqui no comentário fixado e falar com o Tom Dimas. Tem o WhatsApp do Tom Dimas. O Tom Dimas encontrou várias formas para você trabalhar na internet. Você vai ganhar um dinheiro real, um dinheiro fruto do seu trabalho. Não é falcatrua, é trabalho mesmo. Se você está interessado em ter um trabalho extra, ganhando um dinheiro extra com esse trabalho, fala com o Tom Dimas que ele vai te ensinar. Além disso, ele faz vários sorteios de Pix todo mês. Você pode ser um desses ganhadores. Além de ter outra possibilidade de trabalho, você ainda concorre a prêmios no Pix. Vai lá, fala com ele. Em dezembro de 2019, o então diretor de humor da Globo, Márcio Smelling, é denunciado pela atriz Dani Calabresa ao compliance da TV Globo. Hoje, ele é investigado no inquérito policial aberto em 2020 pela Delegacia da Mulher do Rio de Janeiro e Márcio Smelling processa Calabresa por danos morais. Márcio foi esculachado pela imprensa e foi tido como um predador sexual na emissora. Foi demitido e sua vida virou um inferno. Só depois de muito sofrimento, o jogo então virou. Mas a própria Globo, meses depois, alegou não ter encontrado provas de assédio de Smelling a Calabresa, fazendo a seguinte nota. Globo diz à justiça que não se provou assédio sexual de Márcio Smelling. Meus queridos heróis, na nossa visão, a Globo não tá nem aí pro Márcio Smelling. Ela só tá tirando o dela da reta. A parada é essa, aconteceu algumas coisas com vocês aí, vocês é que se virem. Porque, poxa, o cara perdeu o emprego, né? Sim. E nesses momentos tem obrigação de acolher a vítima. É isso aí. Esse é o ponto. Então ela tá tirando dela da reta. No caso aí, parece que a vítima é o Márcio Smelling. Sim, exatamente. Em resposta à ação de assédio contra Márcio Smelling, no Ministério Público do Trabalho, MPT do Rio de Janeiro, a Globo, por meio do setor Compliance, considera que as denúncias contra o humorista não foram provadas e, por isso, não pode ser considerada culpada pelo comportamento do artista. Porque a Globo é ré. A Globo também é ré. Peraí, entendeu? Tony, não é comprovado que teve esse comportamento do Márcio Smelling, mas ela não defende o cara. Ela diz que não tem nada a ver com o que ele fez. Tiro da reta, ela tá tirando da reta. Mas não tem prova, mas ele fez. Exato. Entendeu? É meio esquisito isso aí. Muito esquisito, cara. Muito esquisito. Então, eles fizeram uma investigação lá. Ele foi chamado lá. Fizeram investigação. Ele mostrou algumas coisas lá.
e foi comprovado que não teve assédio. Cara, assim... Pois é, Tony, eu soube desse caso através do Tragicômico. O Wagner. Isso, o Wagner, ele fez vários vídeos legais e tal, e eu soube do caso a partir dele. Sinceramente, eu não tenho nenhum apreço pelo Márcio Smelling, mas também não tenho nada contra. Ele pode ter um pensamento ideológico diferente de mim, mas eu tô nem aí pra ele, entendeu, Tony? Mas acredito, cara, que a justiça tem que ser feita. Se ele realmente é inocente nisso tudo, poxa, o cara perdeu o emprego, o cara perdeu praticamente a carreira dele, Tony. O que Márcio Smelling está passando, ninguém merece, cara. Ninguém merece, sinceramente. Principalmente sendo inocente. Principalmente pelo que nós já vimos aqui, o que tá rolando na internet atualmente, o cara realmente não é o predador sexual que essas mulheres falam. Não estamos aqui para dizer que Márcio Smelling é um cara puro e totalmente correto de suas atitudes, mas uma acusação aparentemente falsa como essa, claramente pautada por vingança, é desumana e covarde. Porque além de Dani Calabresa, outras mulheres amigas dela, incluindo uma ex-namorada, o acusam sem provas. Há alguns meses, o jornal Metrópolis reuniu algumas mulheres para falarem sobre o suposto comportamento inapropriado de Smelling. Agora, você está se defendendo sozinho dessa história que a gente está acompanhando aí, sei lá há quanto tempo tem isso, 2, 3 anos. Você está sem emprego, você ficou sem emprego. 4 anos essa 4 história. anos que está essa história rolando. Publicamente, assim, a coisa estourou, vai fazer agora 3 anos. Virei réu numa manobra, agora tem 3 meses. Eu fiquei 2 anos e meio, não era nem réu. Você era condenado na internet, mas na justiça não tinha nem processo. Nada. Tinha processo. Eu judicializei. Esse caso, o plano do lado de lá era me cancelar. Só. Era me destruir profissionalmente, acabou. Você perdesse emprego, nunca mais arrumasse. Perdesse seu emprego e ainda fosse execrado publicamente. É uma tática de execração pública mesmo. Sim. De cancelamento, de exposed. Aí são 1000 teorias que nem vale a pena a gente entrar aqui. Aí eu falei assim, não. Aí quando eu vi as pessoas que estavam por trás, que eu entendi a manobra, que eu entendi a farsa que estava sendo montada, eu falei, eu vou pra justiça. E assim, pode buscar lá. Eu dei essa entrevista em dezembro de 20, dizendo o seguinte, judicializar o caso é respeito a todos os envolvidos. Peraí, Tony, nessa entrevista aí, o Marcelo Adnet também foi assediado pelo Márcio Smelling? Eu não sei, sinceramente, o que ele está fazendo aí. Mas já nós vamos falar mais sobre Marcelo Adnet. Tony, o grande lance que a gente sempre fala aqui, dê a César o que é de César. Márcio Smelling pode ser um cara que eu não tenho um apreço pelo trabalho dele e pelo pensamento ideológico dele, pelo menos o pensamento que ele tinha, né? Quem sabe agora ele mudou, né? Isso que tá acontecendo com ele, cara, infelizmente acontece com muitos homens. Muitos homens. A sorte do Márcio Smelling é que ele pode se defender. Mas tem homem que vai preso, tem homem que perde toda a sua vida, tem homem que é estrumvado na cadeia. Sim. Entendeu? Estrumvado lá. Exatamente. Perde tudo sendo inocente. Por quê? Hoje, por conta de todo um histórico feminista dentro aí da área jurídica... É um sistema, né? A palavra da mulher é prova. Criou-se um sistema contra homem... Isso. Sem... Assim, não precisa ter prova. Basta ela falar. Exatamente. A sua palavra basta. Você chega nesse local, você busca essa ajuda e não se quedar, não ficar com medo, buscar os seus direitos sim, porque ninguém merece ficar numa situação de violência. Mas como nós dissemos antes, o jogo virou, meus queridos. Essas mulheres não esperavam jamais que Márcio Smelling havia guardado muitas mensagens que provam que não era daquele jeito que elas estavam relatando. Teve elas tentaram um processo para que eu fosse proibido de mostrar mensagem. Sim, isso foi pedido o arquivamento. Depois elas conseguiram convencer o juiz de que não valia o arquivamento. O juiz remeteu ao procurador-geral do Estado de São Paulo, que reforçou o arquivamento. Aí o juiz foi obrigado a arquivar. Mesmo assim, eu tinha uma cautelar no Rio de Janeiro, dizendo que era proibido de mostrar mensagem. Se defender. De me defender. Aí eu consegui a queda dessa cautelar. A promotora do caso, depois de me ouvir, ela mesma falou, eu voto pela quebra
pode tirar essa cautelar. Deixa ele expor as mensagens. Nossa. Aí essa promotora foi perseguida, teve que sair do caso. Meu Deus. Márcios então começou uma luta sozinho contra o sistema que quer acabar com a vida dele. Recentemente, ele completou 100 mil inscritos no canal em pouco tempo, onde ele faz lives e destrincha e responde tudo referente às dúvidas do caso. Olha aí, cara, como são as coisas. A maioria desse público do Márcios Mellen, eu tenho certeza, são pessoas mais à direita. São pessoas que não gostam do sistema que nós vivemos hoje dominado pelo feminismo. E isso é bom pra você, Márcios Mellen, pensar. Você lembra um esquetezinho que você fez falando mal da galera de direita? Você lembra disso, né? Eu tô falando isso pra você entender que a verdade é a verdade, independente do lado que esteja falando. Você é uma pessoa mais de esquerda ou você é uma pessoa mais de direita, não interessa. A verdade só tem uma direção, que é lá em cima. E resta você saber quem é que realmente fica do seu lado quando você tá precisando, né? Exatamente. Quando você é cancelado. Geralmente, cara, isso é que eu não preciso nem procurar. A maioria das pessoas que não gosta desse tipo de injustiça são pessoas de direita. Não podemos falar muito, mas recomendamos você ir no canal do Márcios Mellen para entender como a vingança ou a inveja podem, através de pessoas, destruir sim o mundo, principalmente de homens como Márcios Mellen. Enquanto tudo isso rolava nos bastidores, a Globo vinha com audiência precária nos seus programas de humor. Em abril de 2019, acabou o Tá No Ar com Marcelo Adnet. Em março de 2020, foi a vez de sair o Isso a Globo Não Mostra. Até então, o quadro de maior sucesso do Fantástico. 3 meses depois, foi o fim do Zorra Total. E meus queridos heróis, recentemente, Marcelo Adnet, que tava naquela entrevista lá, não sabemos porquê, né? Marcelo Adnet foi demitido da Globo, cara. E há rumores de que Marcelo Adnet estava louco pra assumir o antigo cargo de Márcios Mellen como diretor Chefe, do humor. né? Quem não quer ser chefe? Quem não quer ser chefe? Quem não quer ter várias mulheres assediando o cara? Gente, pelo amor de Deus, cara, eu sou da área do teatro, eu sou da área das artes, eu sei como isso funciona. Sabe o que rola lá dentro, né? Eu sei como isso funciona, cara. Ó, vou rapidinho, eu tenho várias histórias. O Tony não gosta muito que eu conte as histórias, mas eu tenho várias histórias. Teve uma vez que eu tava lá ensaiando com uma professora que gosta da fruta que eu gosto, ela chupa até o caroço. Uma professora Les. Exatamente. Cara, essa mulher passava a mão em todos nós. Todos nós. Todos os rapazes, os homens, os héteros, tá? Ela não fazia isso com os gays, não. Agora, todos nós, a gente recebia... Cara, e não tinha um dia que ela não passava a mão na minha... Oh, não! Hoje eu posso estar gordinho, mas eu era saradaço, viu? Eu era saradaço. E você era no traseiro. Brincadeira. Não, mas você era no traseiro. Em outros poderia ser em outras Tony, partes, ela né? fazia, era em todos os lugares. É porque ela nunca chegou a fazer isso, mas, pô, ela me abraçava. Ela tipo assim, ela me dava uma encoxada ao contrário. Então você acha que ela estava usando a posição dela de chefe pra poder... Claro, Tony, pelo amor de Deus, Tony. Tu sabe quando uma pessoa tá te assediando. E isso é a coisa mais normal do mundo, é o que o Elvis tá falando. Ela me dava uma encoxada ao contrário. Vocês sabem o que é encoxada, né? Ela fazia o contrário. Ela vinha por frente. Eu tô falando pra vocês porque eu era dessa área. Entendeu, Tony? Então, assim, pode ser que existam predadores aí? Pode. Mas parece que no caso do Márcios Mellen, não era tudo normal, né? É tudo normal, fazia parte, era tipo chumbo trocado, né? Exato. E o cara foi esperto, o cara guardou tudo, foi esperto. Foi esperto, lembrando que dessas mulheres, 2 ou 3 eram ficantes namoradas do cara, pô. Isso aí já é complicado, só pra tu ter ideia como essa parada é complicada, né? Aí rola um ciúminho, isso. a vingança e tal. Marcelo Adnet não irá renovar seu contrato com a Rede Globo. O humorista que estava há 10 anos na emissora decidiu, em comum acordo, seu desvínculo com a emissora. A informação é do jornal O Globo desta terça-feira, dia 7. De acordo com a emissora de Adnet, a não renovação trata-se de uma vontade do humorista de ir para os streamings. Com o fim do contrato, ele também não irá realizar trabalhos em canais Globosat e Globoplay. Outro que se ferrou. Se ferrou
saiu fora, diz que vai pro streaming e blá blá blá. Meus queridos heróis, esse Marcelo Adnet é outro cheirosaço, esquerdoso pra caramba, só fazia humor contra Bolsonaro, mas contra Lula nunca fez. Não, a questão é o seguinte, Tony. O humor precisa de liberdade, assim como a arte. Esses caras aí acabaram entrando num discurso, numa espiral que destruiu o próprio trabalho deles. Exatamente. Isso aí. Eles pegaram um lado, pegaram um lado e decidiram... Exatamente. Acabou. Hoje, o humor se resume a stand-up comedy. É isso aí. Cara, a gente falou de Trapalhões e Cacete Planeta. Vocês acham que esses programas teriam liberdade na Globo? Não. Ou em qualquer emissora aqui do país? Não teriam, cara. Não teriam. Por quê? Principalmente por causa de artistas como Marcelo Adnet e o próprio Márcio Smelling. Aqui eu tô puxando a orelha do Márcio Smelling, porque é importante reconhecer o erro. E não tô dizendo aqui que o Márcio Smelling tem que virar conservador, nada disso. Mas você tem que entender que um lado quer liberdade para você continuar o seu trabalho e o outro quer impedir as pessoas de falarem contra o seu lado ideológico. Meu amigo, é fácil escolher um lado agora. É muito fácil, cara, depois do que aconteceu. E digo de novo, a maioria das pessoas que estão apoiando o Márcio Smelling são mais à direita. Isso eu tenho certeza. Eu gostava muito de Os Caras de Pau, né? Márcio Smelling era ali o gordo e o magro, né? O Márcio Smelling inclusive o Hassum, né? Se afastou do cara, mas agora voltou, né? Porque o Hassum, assistindo uma live, ele se afastou um pouco para o colega ficar mais à vontade de resolver os problemas. Não acredito nisso, não. Tony, na hora da bomba, o amigo tem que ficar próximo pra ajudar, principalmente emocionalmente, cara. Segundo o Hassum, tava ajudando muito ele nas mensagens e tal, nos bastidores. Se tava fazendo isso, tudo bem. Diz ele pra não atrapalhar o andamento das coisas, entendeu? Tudo bem, se ele ficou dando apoio ao amigo nos bastidores, eu acho menos mal. Sim. Mas no meu caso, eu falaria o seguinte: conheço o Márcio Smelling, ele é meu amigo, eu não acredito que ele fez isso. Mas se ele fez, tem que pagar. Porque homem é isso. Homem fez, paga. Mas eu não ficaria contra o meu amigo. Eu sei que eu tenho meu lugar nessa história toda, mas seria injusto eu não dizer para vocês, aqui que estão nos assistindo, o quanto o humor contemporâneo, o quanto todos esses que vocês viram passar por aqui, e muitos outros que não estão aqui, e muitos outros que não são gratos, e muitos outros que não reconhecem, devem à história, devem ao talento, devem a profissionalismo, a cobrança, a dureza, às vezes até chatice desse artista chamado Márcio Smelling. Eu digo isso publicamente aqui. O Márcio Smelling faz falta no humor brasileiro. O Márcio Smelling faz falta na comédia. O Márcio Smelling é um dos maiores roteiristas de humor, não da nova geração, que já está mais velho do que eu, bem mais velho do que eu, mas é um dos maiores roteiristas de humor desse país. Segundo ele mesmo, falando numa live recente, ele disse que estava realmente ajudando o amigo ali nos bastidores e agora veio mais a público e ele veio falar sobre o que está acontecendo. Agora ficou mais fácil para ele. Ficou mais fácil não só para ele, ficou mais fácil para muita gente falar sobre o assunto. Com certeza, cara. Muita gente. O politicamente correto, meus queridos heróis, destruiu o humor no Brasil. Recentemente, em um podcast, o ator e dublador, filho do grande humorista Chico Anísio, o Nísio Neto, revelou alguns pontos que confirmam como a Globo foi aos poucos destruindo o seu humor. Né? E aí, não pode pegar isso não pode aqui. Isso, não pode aquilo. Não pode isso. Aquilo, aí vem listinhas com coisa que não pode usar, que não pode falar, sabe? Ou então vamos atender as cotas, né? E o jurídico não quer que fale isso, sabe? Tem todo esse lance. Não, pra você ter uma ideia lá, o cara que vai sair de carro, o cara vai... Ele tem que botar o cinto, Miguel. Eu falei, mas o cara é um assassino, meu. O cara... Não, mas o Miguel, pra quem não sabe, já fez 2, 3 novelas na Globo. 4 novelas na Globo. Sério. Eu falei, o cara é um assassino, que vai botar o cinto pra quê? Ele não obedece à lei. E você deve ter recebido também algumas listas, né? Tem por exemplo, na dublagem ficou clássico uma lista que a Disney divulgou de coisas que não podia falar, né? De jeito nenhum.
Então você não De pode. jeito nenhum. Você não pode falar Nazismo. nossa. Nossa. Nossa, por que você tá falando? Não pode falar nossa, porque nossa é a viatura de Nossa Senhora. E aí você está botando crença. Nossa, eu já ia responder um nossa. Viu? Nossa. Você falou. Normalmente você nem pensa nisso, né? Não. Você quando fala nossa, você pensa nisso, né? Mas o cara em inglês ele falou oh my God. Não, mas lá é lá, aqui é aqui. Olha aí, meus queridos heróis. Niso Neto fazendo revelações bombásticas. E essas revelações só estão saindo agora, tanto do lado dele, como do Mellen, como de outros humoristas, como do Hassum, como do próprio Niso Neto aí, falando sobre essas questões. Os caras realmente eram muito podados ali. E aí, Elvis, o cara acaba caindo numa espiral, como você sempre fala. É isso aí. E o radical somos nós. Quem é radical? São os conservadores. É a direita. São os moralistas. São os evangélicos. São os cristãos. Caramba, cara. Prestem atenção mais uma vez. Hoje é muito claro qual é o lado que quer liberdade, qual é o lado que quer o direito à crítica. Criticar uma coisa não significa que eu quero que essa coisa deixe de existir. Se o Porta dos Fundos é uma porcaria, esse grupo pode continuar fazendo o humor que ele quiser, mas eu tenho que ter o direito de falar, olha, são um bando disso, um bando daquilo outro, blá blá blá, dentro no meu direito de livre expressão. Quem escolhe é o público. Exatamente, aí cabe ao público escolher. O que acontece com a Globo, o que aconteceu com vários humoristas, o que acontece com o establishment de esquerda é que eles são os novos moralistas. Eles são os novos censuradores. E a arte, e falando aqui especificamente o humor, acabou por conta disso. O humor na Globo acabou. E se não fosse os stand-up comedies, alguns aí que são corajosos, se não fossem esses caras, o humor no Brasil já teria acabado definitivamente. Deixa seu comentário, meu querido herói. Não esquece de curtir, compartilhar, tá bom? É muito importante. E não esquece que aqui no comentário fixado tem aí o WhatsApp do Tom Dimas para você aprender a ganhar dinheiro pela internet. Gostou do vídeo? Deixa o like. Um abraço do Tony. E um abraço do Elvis. E não esquece, você também é um herói? E você também é uma heroína. Tchau, tchau. Tchau. Está no ar, Heróis e Mais.